The X-Men número 1 foi criado em setembro de 1963 por Stan Lee e Jack Kirby, lançado pela Marvel Comics. A ideia desse vídeo não é analisar esse quadrinho, principalmente pela idade que tem e pela época que foi publicado. A ideia é te contar a história onde pela primeira vez foram apresentados os mutantes e a sua equipe mais famosa e mais querida dos quadrinhos, os X-Men. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com um homem sentado em silêncio dentro de uma mansão, mais precisamente uma escola particular localizada em Westchester, em Nova York. Esse é Charles Xavier, o Professor X. Ele chama mentalmente seus alunos e 4 jovens em trajes únicos e com poderes especiais surgem imediatamente. Ciclope, Homem de Gelo, Anjo e Fera se apresentam para a aula. Uma aula bastante diferente, onde suas habilidades são testadas. O Fera é o primeiro e demonstra sua agilidade, usando seus grandes braços e pés que mais parecem mãos para realizar as suas acrobacias. E depois de passar no teste com sucesso, o Anjo é o próximo. Sua habilidade de voo é colocada à prova, desviando de hélices e rajadas de fogo, estabilizando suas asas para voar da melhor forma, e também tem sucesso. Chega a vez do Homem de Gelo. Dos 4, ele é o mais novo, com 16 anos. Por isso, o Professor Xavier costuma pegar mais leve com o jovem. Assim, o Homem de Gelo faz piadas com a sua habilidade de transformar seu corpo em gelo. Mas o professor só estava testando seus reflexos quando ordena que o Fera jogue uma bola de boliche nele. E instantaneamente o garoto cria uma parede de gelo que devolve o projétil. Assim, sobrando só Ciclope para ser testado. O mais responsável e sério dos alunos, sempre sendo mais centrado que o restante. Então o professor pede para que ele entre num combate amigável contra os outros 3 estudantes. E assim, abrindo seu visor, ele libera parte das suas rajadas ópticas atingindo o Fera, destruindo a barreira do Homem de Gelo e derrubando o Anjo. Com isso, o Professor X os interrompe e diz que todos passaram no teste e que estão prontos para usar os seus poderes. Inclusive mentalmente, eles estão treinados também, já que tudo que o professor vinha dizendo até agora era por telepatia. Usando a sua voz agora, o professor diz que sente um táxi se aproximando, trazendo a mais nova estudante do seu colégio. Uma garota ruiva que atrai a atenção de todos os garotos, menos do Homem de Gelo, que diz não ser babão como os outros. Os garotos vão se trocar, tirar o uniforme e colocar roupas comuns enquanto a garota se apresenta ao professor, que explica o que é aquele lugar. O Professor Xavier pode ler os pensamentos da jovem chamada Jean Grey e sabe que ela tem talentos incomuns. Então explica que assim como os estudantes daquela escola, ela é uma mutante. Um ser humano que nasceu com algo extra, com o gene X, que se manifesta na adolescência apresentando essas habilidades. Por isso, o professor os chama de X-Men. O professor também é um deles. Ele tem o poder da telepatia, mas vive numa cadeira de rodas por ter sofrido um acidente quando mais novo. Nesse instante, os garotos voltam e o professor os apresenta. Hank McCoy é o Fera, Bob Drake é o Homem de Gelo, Scott Summers é o Ciclope, Warren Worthington III é o Anjo e ela será Jean Grey, a Garota Marvel. Os garotos ficam fascinados com a beleza da recém-chegada aluna, mas ela usa seus poderes de telecinese para afastá-los e mostra que ela não é nenhuma donzela indefesa. Ela só espera não ter sido muito dura com eles, mas o professor diz que não, que seus treinos são sempre pesados para estarem preparados para sua missão no mundo.
E aproveita para explicar que existem muitos mutantes por aí. Ele é um dos primeiros, mas a cada ano surgiam mais. Só que nem todos são bons, nem todos querem ajudar a humanidade como ele quer. O Professor X quer unir humanos e mutantes, mas existem alguns mutantes malignos que querem acabar com a humanidade e a sua missão é impedi-los de iniciar uma guerra entre as espécies. Enquanto isso, vemos em outro lugar, em Cabo Cidadela, o maior desses mutantes malignos, e seu nome é Magneto. Seu plano consiste em demonstrar que os mutantes, os Homo Superior, devem assumir o controle da Terra e acabar com os Homo Sapiens. Por isso, ele tá ali, onde foguetes e mísseis são testados, e usando seu superpoder de controlar o magnetismo, ele sabota e destrói espaçonaves. Magneto invade aquele campo de testes e toma controle das armas, fazendo com que os soldados fiquem indefesos e até mesmo afastando-os com o seu poder e até mesmo controlando tanques de guerra, ordenando que lhe entreguem a base ou ele tomaria a força. Essa é a primeira vez que Magneto se apresenta ao mundo e logo de início já causa um maior transtorno ao invadir uma base militar e liberar mísseis e jogá-los ao mar. Nenhum soldado ou nenhuma arma era capaz de pará-lo, mas na Mansão Xavier tinha um grupo capaz de enfrentá-lo. O Professor X convoca os alunos, indicando que uma crise está em curso em Cabo Cidadela, e ele sabe que são os primeiros movimentos dos mutantes malignos que ele tanto se preparava. O grupo, agora com a adição da Garota Marvel, vestem seus uniformes de combate e são guiados pelo professor. E ele mentalmente os envia num jato até o local do conflito. Os soldados tentam de toda forma penetrar a barreira magnética daquele vilão, até que os garotos chegam. Ciclope toma a frente como líder e pede para que os soldados lhe deem espaço para tentar fazer algo a respeito. Eles se apresentam como X-Men, mas ainda desconhecidos, os soldados liberam para que eles tentem. E com suas rajadas ópticas, Ciclope consegue penetrar e empurrar a barreira de Magneto. O vilão não esperava por isso, não imaginava que alguém com poderes mutantes aparecesse ali para combatê-lo. Mas ele tem um plano e libera 5 mísseis em direção da equipe. Homem de Gelo consegue congelar 4 de uma só vez e o único restante é desviado pelo Anjo, pego pelo Fera e enviado para as águas pela Garota Marvel. Então Magneto tenta acabar com eles usando sua força e jogando vários objetos metálicos na direção dos garotos. Mas o Ciclope destrói os projéteis com a sua rajada óptica. Sem outra escolha, Magneto lança um tanque de combustível de foguete incendiado na direção do grupo. Mas a agilidade do Homem de Gelo é maior e ele consegue criar uma muralha de gelo que protege os X-Men. Assim, eles ficam a salvo da grande explosão. Magneto não estava preparado para aquilo, e ele o subestimou. Então, usando sua repulsão magnética, ele flutua e faz uma barreira, evitando que os heróis partam atrás dele. Assim, o vilão foge. A equipe salvou a base militar e são agradecidos pelos soldados que a partir daqui conhecem esses novos heróis que viriam a continuar treinando e se sacrificando pelo bem da humanidade e da convivência entre as espécies. É a partir daqui que o mundo conhece os X-Men. E é desse jeito que termina a história. A primeira aparição dos X-Men é icônica e já definia a personalidade dos personagens e foi o alicerce para todos os mutantes de toda a Marvel. Pouco foi alterado durante o tempo, alguns momentos talvez foram mais detalhados, mas na sua essência, essa sempre foi a origem oficial e a história que apresentava pela primeira vez nos quadrinhos os X-Men. E se você não conhecia essa história ou não sabia como era a primeira aparição dos personagens, deixa seu comentário aqui falando o que você achou. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar na divulgação, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu
e até mais.